Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Assistência Cast e eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e importantíssimo para você, empreendedor, dono de assistência, que é dobre os seus lucros, né? Como dobrar os seus lucros, né, Marcos? Todo mundo quer isso. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Dobrar, triplicar. Mas você sabe que por mais que as pessoas elas queiram dobrar o lucro, queiram faturar mais e tudo isso, muitos acabam buscando métricas dentro da empresa e da companhia muito diferentes. Então, por exemplo, dobrar o lucro é o que todo mundo quer, mas as pessoas focam muito, Thiago, às vezes em contratação, focam muito em mudar de ponto, faz tantas coisas e às vezes não é isso que vai mudar o jogo e nós vamos discutir esse ponto aqui. Tava conversando agora, fresquinho, hein? Tava conversando agora com um cliente, inclusive a gente fechou ele de Extrema e ele falou isso, cara. Ele falou, cara, eu tinha loja no bairro, eu mudei pro centro com o pensamento do quê? Vou aumentar meu lucro. Cara, aumentei meu aluguel, aumentei minha despesa fixa e tô faturando a mesma coisa. Não, é incrível. Então, para você ver que por mais, às vezes a gente tem uma percepção dentro do negócio como empreendedores, que você fala assim, vou tomar essa decisão e isso vai fazer com que o negócio ele suba um degrau. E nem sempre isso é possível. E eu lendo esse livro, né? Então é um livro isso. Explica pra galera aí, pô. Galera, inclusive, isso é um tema de um livro, tá? Dobre seus lucros. E é tão importante que grandes empresas como Paulo Lemos, que é o dono aí do Burger King, da Ambev, caras como esse usam essas estratégias, usam essas táticas para que o negócio dele se mantenha regular. O que significa isso? Que essas grandes empresas elas trabalham cortando despesas, Thiago. E é aqui que é o grande vilão, né? Então, as pessoas, é o que você acabou de falar, as pessoas elas começam pela linha de aumentar a despesa, sendo que elas precisam aumentar a receita da empresa, trazer faturamento, e é um grande engano, cara, é um grande vilão. A gente vê que as empresas dentro do Brasil tem uma máxima aí, um ditado, não sei, que falou que as empresas duram 3, 5 anos no máximo, né? Já viu essa pesquisa? Sim, a grande maioria, 80% ou 90%, eu acho. Então, e tudo isso tem a ver com os desafios que o empreendedor encontra, que ele enfrenta, e algumas coisas, eu acho que você já falou isso aqui, nós falamos isso também, que são as oportunidades que vão aparecendo no mercado, e todas elas são lícitas, são válidas, mas tem que tomar cuidado, que às vezes aquela proposta não é para você naquele momento, né? Eu lembro que você havia falado sobre isso e às vezes se torna aí um gasto, né, para sua empresa, para sua assistência, e aí de vez você dobrar o seu lucro, né, você está dobrando um prejuízo. Verdade. Show! E como é que a galera pode aplicar isso aí, Marcos? Esses ensinamentos, cortar despesa, 20%, como é que se aplica isso na sua opinião para o dono de assistência técnica? Bom, o autor, né, desse livro, ele já manda, a primeira que ele manda, acho que ele tem, se não me engano, são 78 dicas que ele dá nesse livro. Se eu tiver errado aqui, talvez é 77 ou 78, que ele dá de dicas de como diminuir a despesa dentro da sua empresa. Aqui nós temos um lema, né, tá até na nossa cultura, a gente fala muito sobre isso, que é cortar, né, a unha sem cortar a carne. O que significa isso? Que a unha, né, Thiago, ela está sempre crescendo. Você anda com aquela tesourinha marota sua. No canivetinho. No canivetinho, e você tá... Eu não sei como que você corta a unha com aquele negocinho lá. Não é porque não é um cortador, gente. É uma tesourinha. É uma tesourinha de um... Cara, você podia qualquer dia mostrar pra galera. Mostrar. Cara, eu fico vendo e falo, meu Deus do céu, como é que ele corta, né? E é muito sobre isso. Então, pera lá. Se você não ficar aparando, ela vai crescer. E a despesa é assim. Se você não aparar, né, a despesa da sua empresa, ela cresce. Marcos, tá, beleza. Vamos dar um exemplo bem básico. Bem básico. Imagine que a assistência técnica ela tenha dois cômodos, 2 pavimentos. Então, tem o principal e tem, né, o laboratório. Uma coisa batata. Se, sei lá, por algum motivo você não está usando o laboratório, aí tem lá a lâmpada acesa, talvez tenha o ar-condicionado ligado, funcionando, e
você não está ali. Se você ficou 1 hora fora do laboratório, com esse consumo sendo, né, usado, a energia sendo usada, você já está gastando. Aí você fala, pô, Marcos, aí você está sendo miserável. Mas é assim que essas grandes empresas trabalham. Então eles vão eliminando esses gastos que pra gente são inofensíveis. Porque você fala, pô, quanto isso vai onerar na minha conta? Só que pega isso em 30 dias. Pega isso em um ano. Aí você já começa a fazer conta. Fala, opa, peraí. Então é aquela coisa. Uma coisa que eu já vi também, Thiago, assistências têm as suas debilidades. Então, sei lá, tem lá um problema no banheiro de vazamento de água. Aquela aguinha que fica escorrendo, quando o cara dá a descarga, fica vazando. Pouquinha coisa. Você fala, pô, acredito que eu tô no podcast pra ouvir isso. Mas acredite, eu ouvi isso e eu falei, caramba, meu, pior que é. Tá lá vazando. No final, vem a conta d'água. E aí, se você for pegar tudo que você tem na sua empresa, na sua assistência técnica, e olhar com um olhar crítico mesmo, bem aquela coisa do, não é avarento, né, a palavra, mas sendo avarento é falar, cara, eu vou aqui ser bem rígido nessas despesas, você vai perceber o quanto você pode dobrar o seu lucro sem que você faça grandes feitos. Ou seja, vender mais, ainda que nós vamos falar que vender mais é importante, mas é só você começar a diminuir drasticamente as suas despesas que você vai perceber que é possível dobrar o lucro sem fazer grandes coisas, grandes feitos. Beleza? Nós vamos falar de despesas maiores também, né? O Marcos deu o exemplo aqui, que as pequenas também contam, claro, mas vamos falar de coisas maiores também, galera. Não, aqui eu só dei um spoiler pra gente começar aqui, galera. Exato. Porque aí talvez tenha aquele técnico que tá lá com aquela válvula com problema e vazando água. Aí ele fala, puta, é verdade, eu deixo lá o laboratório com você foi a mula. Você foi a mula falando com o cara agora. É isso aí. E é isso aí, Thiago. Beleza? Então, beleza. Vamos lá, vamos ao que interessa. Thiago, olhando para o mercado, né, conforme você colocou aqui, que o dono de assistência técnica, esse caso, né, específico que você bateu esse papo na reunião com ele, o que você acha que leva a pessoa, né, o técnico, ele tem um ponto, uma despesa baixa, reduzida, um time enxuto, a coisa está acontecendo, está sobrando a graninha e ele dá esse salto? O que você acha? Cara, eu acho que é falta de informação, falta de um conhecimento do que ele pode fazer para ganhar mais. Por exemplo, um dono de assistência técnica que monta um laboratório boladão. Cara, a gente tem clientes aqui que tem, o cara apresenta o laboratório dele, cara, como se ele estivesse apresentando uma Ferrari. Uhum. De tão top que é e tal, e não sei o quê. E é muito massa isso, não tô falando aqui que é ruim, não. Mas muitas vezes ele tem aquele laboratório boladão e o cliente dele não sabe. Ou o cliente sabe, mas não é gerado um valor ao ponto do cliente decidir por contratar ele. A mesma coisa, certificado na parede, o tanto de curso que o cara tem. A mesma coisa, esse exemplo que você deu, o cara sair de um ponto comercial que ele tá lá quietinho, talvez com uma despesa boa, uma despesa pequena, e o cara muda de ponto com a esperança de falar, cara, o ponto vai me trazer retorno. E, cara, eu não vou aqui julgar e falar que 100% das vezes isso dá errado, né? Porque eu acho que, não sei se foi hoje... Foi hoje. Hoje nós fizemos o Dicas Lucrativas e um cara falou, cara, eu tenho um monte de loja e eu vendo muito bem acessório, porque ele está dentro de hipermercado. Então, um ponto comercial, nesse caso, faz sentido. Não para assistência, talvez. Né? No caso desse cara, não era. E a gente tem cliente também, já teve cliente também em supermercado, que, cara, vendia 100, 150 mil por mês de acessório, bugiganga, caixinha. Hoje o mesmo cara falou na live, tem 7 mil itens dentro da loja dele. 7 mil itens. Pô, vende bem? Vende. Aí o ponto ajuda? Ajuda. Agora vamos falar de assistência técnica. Você sair do bairro pro centro, não vai mudar. Cara, não vai mudar. Não cometa esse erro. Então, você me perguntou, Thiago, por que o cara faz isso? Na minha opinião... ignorância. Falta de conhecimento. Esperança na coisa errada. Entendeu? Então, assim, aumentar a venda, galera,
é você gerar mais oportunidades. E aí que entra o marketing. Legal. Ok? O marketing foi feito para isso, gerar oportunidade. Se você achar que o ponto comercial é o que vai te gerar oportunidade para assistência, isso tem que ser muito bem pensado. Eu não vou falar que é impossível. Talvez alguém aqui mudou de loja de ponta e a assistência do cara decolou. Não sei. Aeroporto, por exemplo. Uma coisa que precisa resolver na hora. Não sei. Mas na maioria das vezes, cara, não é isso que vai funcionar. Porque você precisa ter uma boa forma de gerar oportunidade de venda. E o ponto comercial, eu acho que faz sentido, Marcos, se você sai de um ponto para outro ponto que tem um estacionamento. Se você sai de um ponto para um outro ponto que tem ar-condicionado. Se você sai de um ponto para um outro ponto que tem um coworking, que dá para você montar um espacinho de coworking. Para um outro ponto, pô, você está numa pegada, está crescendo, você precisa aumentar o seu laboratório. Você vai para um outro ponto. Aí sim. Agora, eu já faturo pouco. Vou aumentar a minha despesa na esperança do ponto resolver meu problema? Ah, não. Aí é furada. Aí é furada. E aí, pegando esse gancho do marketing, né? Você percebe que existe uma galera que olha para o marketing como uma despesa, né? Até ele usa esse exemplo no livro, ele traz essa narrativa e assim, só que ele faz uma colocação, né? Ele abre aspas sobre isso e o que é você investir, ter prejuízo com o marketing? É quando você investe da forma errada. Então a gente está cansado de receber clientes que vêm de outras agências ou até mesmo faz, né, o tráfego pago dele, mas ele está fazendo de forma errada. E aí ele, por exemplo, colocando, sei lá, R$350 por semana, que é o que nós indicamos para começar. Não vai mudar a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de ninguém. Só que o cara, ele ouve isso, ele ouve aqui no podcast, ele ouve por aqui, nossos gestores mesmo, e ele pega aquilo e às vezes nas nossas dicas lucrativas que a gente dá de segunda e quarta, e pega aquilo e fala como uma absoluta verdade e coloca esse plano em ação, sem precisar talvez de uma assessoria de uma empresa como a nossa. E aí ele fala, não, entendi tudo, né? Ainda que nós temos os cursos que a gente vende aqui e tudo. E aí ele vai lá e começa a fazer o negócio por si só, e aí vem a experiência negativa, porque ele põe R$350 por semana e aquilo não traz resultado como você mencionou. E qual que é a crise dele? A crise dele é, não, isso aqui não está dando resultado, talvez eu estou empatando. E ele pega e fala assim, mas também eu vi lá no Sebrae, ou aqui no podcast, que eu tenho que cortar despesas. Eu lembro que o Marcos já falou de cortar a unha sem cortar a carne. Qual a primeira coisa que as pessoas cortam quando estão passando por uma dificuldade nas assistências? Que logo no início, que a gente iniciou, bem no comecinho, a galera falava, não, eu quero cortar o marketing porque eu preciso cortar despesas. Aí eu falava, meu Deus do céu. Eu vi muito isso. O camarada já está passando um perrengue e já está com dificuldade. De vez ele cortar outra coisa, ele está pensando em cortar o marketing. É mais ou menos assim. A minha unha está crescendo, né? Aí eu falo assim, caramba, o que eu corto aqui? Não, de vez eu cortar a cutícula, cortar a unha, eu vou cortar o dedo. Poxa, o que tem a ver cortar o dedo? Era só, entendeu, cortar a unha. O problema não é, já que o problema é a unha, corta a unha. O cara quer cortar o dedo, porque ele pensa que o problema é o dedo. O que eu fiz a colocação muitos pensam que, assim como a colocação do dedo, a aceleradora, a agência capaz como a nossa hoje, ela é como se fosse o dedo. Cara, se você cortar o dedo... Em alguns casos é a mão. Não, em alguns casos eu diria que é o corpo inteiro, meu Exato. amigo. Então, assim, a gente tem trabalhado fortemente essa mentalidade dos nossos clientes para que ele entenda o que é gasto, o que é desperdício, e até esse podcast faz sentido sobre o que nós vamos discutir aqui, que é como você dobrar os seus lucros. Então o cara vai lá, deixa eu cortar aqui o marketing, porque ele está vendo como prejuízo. E eu vou somar com você o marketing, você começou falando o quê? Uma das formas é fazer marketing errado. Exato. Forma de torrar dinheiro errado. E eu vou somar com isso, não só fazer marketing errado, como também você não fazer a sua parte no marketing. Verdade. Por quê? Lembre-se disso, a gente bate muito nisso aqui, galera. Marketing é geração de oportunidade. O marketing ele tá aqui para gerar oportunidade de venda. Às vezes o seu marketing tá certo, você aí não faz a sua parte, quer conseguir vender, e o que você faz? Joga a culpa no marketing. Vou cortar o marketing.
porque o marketing não dá resultado. Como assim? O marketing dá resultado. A oportunidade de venda está sendo gerada. O que não está dando resultado é o processo de venda. São coisas, galera, completamente diferentes que precisam entrar na cabeça de um dono de assistência técnica. Aí eu vou lá e corto o marketing. Você está cortando a única coisa que está gerando oportunidade de venda no seu negócio. Por quê? Porque você está sendo incapaz de estudar a venda, de colocar em prática um processo de venda decente, de entender sobre qualificação de lead, gerar autoridade, gerar conexão, fazer pergunta de qualidade. Você não faz nada disso. Por quê? Porque está corrido. Porque está na mão de funcionário, porque tudo isso, tudo aquilo. E aí você joga o seu comercial ao léu, ao vento, com a desculpa que o marketing não funciona. Cara, por marketing não funcionar, tem que chegar nada de mensagem. Por marketing não funcionar, tem que chegar a mensagem só errada. Só mensagem de outro nicho, mensagem de outro segmento. Aí sim o marketing está errado, né? Mas às vezes o errado é a empresa que não consegue converter aquilo que o marketing gerou em dinheiro, cara, em venda. Aí o cara vai lá e corta o marketing, corta o dedo, igual você falou. E jogando a culpa no ar, terceirizando. Cara, eu nunca vi nunca não, mentira, na TX a gente vê bastante isso. Cliente que às vezes dá churn e vai embora, mas fala, cara, vocês são 10. A incompetência é da minha parte mesmo. Agora tem cara que também é o contrário, né? Vai embora com a conta voando, o marketing não funciona. Exato. Pô, meu amigo. Porque aí o que ele contratou, como nós já falamos aqui, uma empresa para que ele depositasse toda a responsabilidade da empresa dele para que alguém resolvesse. E obviamente não vai funcionar porque, como você falou, existe o trabalho do marketing e existe a parte da empresa no qual a assistência técnica a vender o serviço. Então ninguém melhor do que você, como dono da assistência técnica, vender o seu produto. Então você deveria ser um especialista em vender o seu produto, como o Thiago bem mencionou. Quebrar objeções. O que muitas pessoas olham para objeções entende como um cliente caroço. Ah não, o cliente só quer saber de preço. Meu irmão, é uma coisa que já não dá mais para responder sobre isso. Já não dá mais para falar sobre esse assunto. Mas volta e meia nós temos que trazer à tona porque é aquela coisa, do 1 mais 1. Sempre você acaba fazendo essa conta de 1 mais 1. Já todo mundo sabe que é 2 o resultado, mas vamos fazer essa conta novamente? É uma conta que todo mundo já sabe o resultado. O que a gente está falando aqui para os nossos clientes só mandar o preço é o que vai acontecer. O cliente não vai fechar, porque não gerou valor. Então é aquela continha. Se você mandar só o preço, a gente já sabe, é 1 mais 1, vai dar 2. Tá tudo certo. Isso aqui não vai fechar. E aí, Thiago, com isso, você percebe que existe também a questão da troca. Aí o dono da assistência técnica, ele fica procurando oportunidades. Então ele pensa que, vou fazer essa ação, vou colocar na revistinha da cidade, lá no guia da cidade, vou colocar na rádio, vou colocar na televisão. Ainda que tudo isso funcione, tem seu valor sim. Mas você não está dando conta do básico, de fazer aquilo que, cara, é primário. Ou seja, está deixando a desejar em muita coisa. Ele também dá um exemplo, o autor desse livro, Dobre os Seus Lucros, da lei de Pareto, aquela lei 80-20, que 20% dos seus resultados eles são feitos, são realizados, eles são obtidos por 20%. Então assim, pera lá, como assim? Cara, se você quer ter um resultado efetivo, foque em 20% das suas ações, não é nos 80%. Então é nas mínimas coisas, nas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Recapitulando, a pessoa vem aqui, contrata empresa de marketing e não consegue vender. Olha que absurdo. O básico. Então... Desculpa, galera, tô meio ruim aqui, mas vamos que vamos. Então o cara, ele não se atentou em fazer o básico. E aí ele quer fazer coisas mirabolantes. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um curso ali. Vou fazer coisas igual você colocou. Quantos técnicos investem pesado no laboratório? Meu irmão, o cara tá fazendo 80%. Tá esquecendo um 20%, que é o que a gente tá falando aqui. Se você não traz cliente para dentro, você pode ter ali um laboratório da NASA.
A gente já teve depoimento de cliente com aquela máquina cara de tampa, de troca de vidro traseiro de iPhone, que estava com a máquina há 6 meses e tinha feito 3 serviços. Então, quanto que custou uma máquina dessa mais ou menos? Sei lá, 7 mil, 10 mil, Então, alguma coisa assim. Ou seja, não se pagou. Né? Então, Longe. E aí o que vem? Dobra o seu lucro, ele está dobrando o prejuízo dele, porque ele foi lá e comprou uma máquina, deixou aquela máquina empoeirando e está lá quieta, parada. Né? Então, gente, foque nos resultados da sua empresa. Então, um bom exemplo que eu queria trazer aqui também, Thiago, é assim. Quando a gente fala de cortar despesas, o que é uma despesa? Vou falar a real para você. Por mais que doa aqui em você, meu filho, mas eu vou falar. Você sabe o que é uma despesa gigantesca na empresa de um dono de assistência técnica? Que veio na minha cabeça agora. É o cara ficar rolando o feed. No Instagram, no TikTok, vendo videozinhos de técnico. Tá tudo certo. Você vai ter um resultado que você continua tendo hoje. Ou seja, você está dobrando o seu prejuízo quando você fica nas redes sociais rolando o feed. Você deveria ter 1 hora do seu dia para olhar redes sociais. E olhar redes sociais no sentido... Com intenção, né? Com intenção. Que aí eu quero passar... Tá, beleza. O que eu vou aprender nesse momento? Eu estou modelando alguém? Eu estou modelando alguém para deixar um Instagram conforme aquele Instagram que eu estava chamando a atenção? Eu estou captando informações que vão ser úteis para o meu negócio? Ou, desculpa, eu estou aqui olhando mulherzinha, dançando e não sei o quê. Cara, desculpa. Se você está matando o seu tempo, o seu precioso tempo, que é o maior valor, o maior ativo do ser humano, olhando dancinha, olhando meme, você não vai dobrar os seus lucros tomando essas atitudes. Agora multiplica isso, Thiago, na assistência técnica. Aí é o dono fazendo isso, a pessoa que faz a parte de vendas, que responde ali os WhatsApp, e o técnico. Ah não, Marcos, mas não tem dispositivo, não tem aparelho, eu estou aqui de bobeira. Você poderia estar estudando, você poderia estar ouvindo um podcast. Você que está ouvindo um podcast, melhor ainda. Você poderia estar gerando oportunidade de venda. Exato. Por exemplo, PJ. Cara, você poderia, em 1 hora que você ficar na rede social, quantas ligações você faz para a empresa? Quantos e-mails você manda? Quantos WhatsApp você mandou? E aí, qual que é a maior sacada que ele traz esse livro? Que a gente pensa assim, tá, Marcos, mas eu ficar nas redes sociais, Thiago, eu não posso? Não, você pode. Só que, olha que louco isso. Você não está dobrando seus lucros nas redes sociais. Se você não tiver uma intenção. Então tá, todo dia eu tenho um compromisso de entrar nas redes sociais de tal horário a tal horário e consumir conteúdo de valor para eu aprender algo. Opa! Caraca, isso aqui faz parte da minha rotina. Tá na minha disciplina, assim como eu ir na academia, assim como eu tomar café, assim como eu almoçar, jantar e por aí vai. Então ele tem a disciplina dele, é legal. Então ele com certeza não vai, o tempo dele não vai ser roubado. E ele fala isso no livro sobre equipe, sobre reuniões. Então imagina, não sei como que você faz aí na sua empresa as reuniões, mas as reuniões elas precisam ser pragmáticas mesmo, bem planejadas. Porque imagina, como é que eu vou dobrar o lucro se eu pego aqui, vamos lá, primeiro tem que saber quanto vale sua hora. Aí eu pego o Thiago, vamos fazer uma reunião? Aí ele fala, tá, beleza, vamos lá, Marcos. Aí eu pego o Thiago 1 hora pra gente fazer uma reunião sobre o quê? Sobre comercial. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma reunião sobre o comercial, falar sobre o comercial. Aí chega aqui, o Thiago foi correr lá na montanha. Aí eu falo, legal, Thiago. Tá, mas fala um pouquinho como que foi lá correr na montanha no final de semana. Aí o Thiago tá aqui, empolgado, ele quer falar. Você que veio, eu subi, eu desci, e eu fui lá e fui cá e tudo mais. Ele começa a falar. Só que a reunião era 1 hora. Aí o Thiago fala meia hora sobre a corrida dele. Aí eu trago algumas lembranças também. Aquele papo que ia ser uma reunião produtiva virou um pouco de... Que é legal também, você ter aquela resenha. Mas o Thiago foi roubado, o Marcos foi roubado e a empresa foi roubada. Ou seja, reuniões, elas precisam ser efetivas. Então na reunião, cara, eu entrei para executar aquela mensagem e acabou. Ponto. Cara, se eu sou um negócio... Louco, né? É louco isso aí. Parece que o cara é mal frio, mas por isso que você olha para essas grandes empresas, tipo o Roberto Justus, o Paulo Lemos, esses grandes caras, esses grandes empresários, e você fala, não, o cara é mal frio, mano. O cara é frio. Não é que o cara é frio, é porque o cara ele tem objetivo.
Ele é objetivo, Thiago. Ele gasta o tempo dele, ele sabe aonde ele vai gastar, né? O tempo dele, com quem. Quanto tempo vai me tomar isso? Exato. Então, quando eu. Não desfazendo da sua corrida na montanha, mas legal, Thiago, eu quero saber dessa. Pô, a gente precisa tomar um café pra você falar dessa montanha. A gente precisa, sei lá, sair pra comer alguma coisa e falar dessa montanha. Ver as fotos. Aí eu vou dar uma atenção legal, vou me importar com a montanha. Louco, né? Louco. E assim, você falou, né? Eu posso ver rede social? Galera, vou falar uma coisa pra você com muito amor e carinho aqui. A gente parte do princípio, né, Marcos, que as pessoas são adultas. São adultas, a gente parte do princípio que as pessoas são maduras. Empresário, a mesma coisa. Esse podcast aqui normalmente é para empreendedor. A gente, né, tem um princípio aqui que é uma pessoa madura. Então, assim, não é questão de poder ou não poder, cara. Todo mundo, na verdade, é livre e faz o que bem entende da vida. A questão que a gente está passando aqui nesse podcast é o seguinte. Não tem como você, hoje, ser um empresário de alta performance, você ser produtivo, você ser uma peça fundamental para fazer o seu negócio prosperar, se você investir dinheiro errado e o que o Marcos trouxe agora, a novidade, se você gastar tempo errado. As duas formas levam ou você para cima ou você para baixo. Se eu colocar dinheiro no lugar certo, vai me levar para cima. Se eu colocar meu tempo no lugar certo, vai me levar para cima. E vice-versa, vai me levar para baixo. Então não é, eu posso, eu não posso. Cara, cada um sabe aqui do seu nariz. Mas assim, cara, vê aí, como é que é seu dia a dia na sua assistência técnica? O que você faz de produtivo para gerar oportunidade de vendas novas? Ponto. O que você tem aí na sua planilha de despesa que você gasta dinheiro e não usa? Ou que você gasta dinheiro e não resolve sua vida? Tipo um sistema, por exemplo. Quer ver, só para não perder o fio da meada e continuar nesse tópico, você lembra que um dos nossos clientes falou que ele tinha uma assistência, né, dele lá e tal, no bairro, e as pessoas sentavam, o Eric falou isso, sentavam na porta dele e ficava lá conversando, puxando conversa, e lá, e papapá, e pum, trocando ideia. Tem uns caras, que não quer nada da vida. E quer atrapalhar a sua ainda. Quer atrapalhar a sua. E aí você tem lá a sua demanda, você tem as suas coisas, e o Eric, ele até dava uma atençãozinha, eu acho que no início ele fala, só que chegou uma hora que ele falou, opa, ele mudou, ele virou a chave. Ele fala no podcast dele, que ele veio aqui com a gente, eu lembrei disso que é a pura verdade. Então não só as redes sociais, mas aquele negócio de ficar batendo papo com o vizinho. Com o vizinho ali do comércio do lado. E aí, tá, como que tá? Pô, tá ruim esse mês, hein? Hoje tá ruim. Essa semana tá complicado, fim de mês e não sei o que, e lá. E você um dia falou também que tem aquele dono de assistência técnica que liga para outras assistências para saber o quão ruim está. E se o camarada fala que tá ruim, o que ele fala? Então não é só eu, tá ótimo pra caramba. É a muleta que ele precisava. Então assim, você vê, Thiago, que para dobrar os lucros é muito sobre, eu acho que mudar a mentalidade. Eu acho que dobre os seus lucros mudando a sua mentalidade, né, e olhar para o seu negócio como uma grande oportunidade e não olhar para o seu negócio como as maior parte das assistências olham por aí. Acabei cortando você falou sobre a questão que muitos são roubados no sistema, né? Você ia falar sobre isso? Não, a forma de gastar dinheiro errado, né? Às vezes você tem lá um sistema que você paga uma mensalidade e não usa. Exato. E tem um mais barato que você usaria igual e custa menos. Sei lá, sistema, marketing pode ser assim. Maquinário, pô, o cara tem lá um ferro. Pô, uma máquina que não usa mais, vende esse negócio. Às vezes o camarada tem uns 3, 4, 5 ferros de solda dentro da assistência dele. Né? E é coisas que, assim, é um dinheiro parado, que já às vezes investiu, tá pagando e não tá usando. Então, tem que rever, né? Tem que parar e falar, pô, cara, pra onde eu vou aqui com esse negócio? Estoque de peça. Boa. Cara, quem tem que ter estoque de peça é quem tem volume. A gente já teve cliente aqui que, cara, o cara faturava nada e um dia falou que tinha 30 mil de estoque de peça. Eu falei, mas peraí, como assim, cara? Verdade. Você não fatura nem 10 e tem 30 mil de estoque de peça? Um negócio assim que não
Não entra na cabeça. As peças vão ficando obsoletas, né? Exato. O celular, né? Na verdade, Exato. Né? Não a peça. Exato. E sobre time, ô Marcos, que ele, o Bob Fischer, né, o escritor, que ele fala aí sobre contratação de time? Dá pra gastar dinheiro errado nisso também? Ter mais gente do que precisa? Como é que é? Muito. É assim, cara. Eu vou falar aqui da nossa cozinha também. Eu e o Thiago, a gente não veio do mercado corporativo, então eu não venho de multinacional, nem o Thiago. E a gente vai no feeling aqui, fazendo aqui, as coisas foram dando certo. E a gente percebeu a necessidade de começar a contratar pessoas mais sênior. E as pessoas têm uns currículos, cara, que é de invejar, né? Você olha, você fala, pô, você se empolga. Você fala, pô, se eu colocar essa pessoa aqui vai dar bom. E nem sempre isso acontece. Por quê? Porque tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com o fit cultural, essa que é a real, né? Então às vezes a pessoa nem tem aquela bagagem toda, né? Ela dá uma floreada no currículo, e eu não sei se você sabe, mas você sabe que Harvard, você consegue fazer alguns cursos de Harvard e você colocar no seu currículo? Legal. E aí a pessoa pode colocar lá no LinkedIn, que ela tem um curso de Harvard, e aí o que você olha? Puta, a pessoa foi para Harvard, mas ela nem foi, ela fez a distância, online, e fora outros cursos por aí. E aí você contrata. Então o que eu quero falar? Que você precisa contratar, obviamente, pela competência, tá? Mas sempre contrate pela cultura. Né? Contrate a pessoa que tem um fit cultural, que acredita nos seus ideais, porque se ela tiver ali minimamente um coração ensinável, querer aprender, querer se desenvolver, ela fala, isso aqui eu não sei, mas eu me dá tantos dias que eu vou aprender, vou trazer esse projeto, vou desenvolver essa área, esse departamento. Então dá para contratar pessoas erradas, sim. Dá para você contratar um técnico que falastrão, vai chegar e falar assim, não, eu já tive assistência técnica durante 10, 15 anos, mas chegou um momento que eu percebi que eu tinha que dar um tempo. Ele vai ser labioso, ele vai contar uma história triste para você, uma história boa, na verdade, vai vender uma ideia boa e que ele precisa estar ali trabalhando com você. Eu tenho um lema comigo, Thiago, gente boa dificilmente está desempregada. E, cara, isso aí é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade em conseguir tirar da minha cabeça. Não estou generalizando, mas, cara, é muito difícil acreditar nisso. Aí, se é uma transição, se é um processo, aconteceu uma fatalidade, eu pergunto, tá, por que quanto tempo está desempregado? A pessoa fala, se é rápido, opa, a pessoa é boa. Foi uma eventualidade que aconteceu no mercado. Agora, se a pessoa fala, não, eu tô 3, 4 meses, eu falo, estranho. Então, toma cuidado, porque é possível contratar errado, sim, e isso se tornar uma despesa gigantesca na sua empresa. E aqui agora vai a deixa. Tem um cliente que ele só mexe com linha S. Só linha S. O cara assim, mexe com outros, mas o carro-chefe dele é linha S. E um dia, o técnico dele quebrou 3 telas de linha S22, se eu não me engano. Acho que era 22. Só não vou falar o S21, 22, 23, porque eu não lembro e eu não quero errar, mas pelo que eu lembro é 22. O cara quebrou 3 telas. Na época eu acho que custava £1,5, se eu não me engano, a tela, direto da Samsung. Tela curvada e tal. Eu te pergunto, como é que você vai dobrar os seus lucros com um colaborador desse na sua assistência? Com um cara que, quebrei uma. Tá tudo bem, me manda outra. Pá, quebrou outra. Não, tá tudo bem, o dinheiro não sai do meu bolso. E aí discutiram, brigaram, entraram num acordo para descontar, né, esse prejuízo, porque é um prejuízo, está falando aí de quase £4,5. Um serviço de 2,5. Ficou 4,5. Então, o colaborador errado tem de trazer o prejuízo, ou traz prejuízo para sua empresa. Nós tivemos aqui alguns gestores que fizeram alguns problemas nas contas. Por exemplo, errou lá no raio e aí gastou o dinheiro do cliente. Pô, cara, você vai pagar o Pix, a gente faz pagar. Pô, carrega aí, põe do bolso, mas tem que resolver esse problema. Então, são coisas que, de vez potencializar o crescimento da sua empresa, acaba prejudicando. O que ele fala? Que você pode diminuir até 30%. Alguns falam 20%, né? Ele fala 30%, o número de colaboradores que você tem na sua equipe. Então, quanto mais você reduzir esse coletivo, melhor é. Porque assim, entenda, galera, é igual ao trabalho de escola. Imagina, a professora vai lá pegar 5 garotos ou 5 garotas para fazer o trabalho de escola. Você fez trabalho, você sabe disso. Cara, 5 pessoas, 2 estão fazendo o trabalho.
E 3, mano, tá contando piada, tá dando risada, tá nem aí pro trabalho. Aqueles trabalho de maquete que tinha que pintar aquelas bolinhas e tal. Meu irmão, é isso. Ou seja, a lei de Pareto, 80-20. Então 2 estão fazendo e 3 estão resenhando. Ah, eu tenho um time, a gente tá de olho no nosso time. Por quê? A gente tem aí o quê? 11 gestores, 12 gestores? Tem que ficar de olho. Por quê? Porque tem o cara mais resenha, tem o cara que tá ali mais... E aí ele pode chamar o grupo. Opa, fulano, tirar a atenção. E é aquilo que é o trabalho da escola, né? Que a gente tem que ficar de olho, ficar ligado. E outra forma também de errar em time, galera, é errar na função. Exato. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai lá, você faz marketing, né? Você investe em marketing e você contrata lá, você é o técnico e você contrata lá uma menina para atender os seus WhatsApps. Aí você paga numa pessoa, um homem, né? Não precisa ser uma menina. E você paga numa pessoa despreparada. Sei lá, nem sei nem quanto tá o piso CLT hoje, um atendente, sei lá, 1.800. Uns 1.600. 2 pau, sei lá. Você vai lá e paga, vamos chutar alto aqui, 2.000. Mais impostos, condução e tal. Para essa pessoa despreparada, em termos de venda, ir lá e ficar no seu balcão, arrumar, passar um pano, arrumar vitrine, atender o cliente do balcão, e também vai lá e atende o WhatsApp. É mais ou menos isso. Enquanto você poderia gastar, investir mais R$1.000 ou R$1.500, então assim, vamos lá, essa menina de 2.000 muitas vezes se paga pouco, né? Porque em termos da venda, pelo menos, às vezes é muito ruim esse funcionário. Né? Ele faz ali o trabalho burocrático, que é arrumar o balcão, atender o cliente presencial, às vezes passa um pano e tá tudo certo. Mas acaba se tornando uma pessoa cara, porque não traz dinheiro. Enquanto você poderia pegar a mesma função e colocar alguém treinado em vendas. Boa. Um vendedor, uma vendedora. E em vez de pagar 1.800, você ia pagar 2.800 mais comissão. Boa. Ou seja, você aumentou a sua despesa, mas você contratou certo para a função que vai te trazer dinheiro. Essa pessoa ela se paga. Essa pessoa coloca dinheiro no seu bolso. Enquanto a outra de 1.800, ela não traz dinheiro novo. Ela faz ali o feijão com arroz, ela faz ali o beabá do negócio. E muitas vezes mal feito. Muitas vezes até te prejudicando, né? Então, é outra forma de você perder dinheiro com time, com equipe. Então, tem que pensar também, cara, essa função aqui. Cara, um vendedor hoje, cara, é a conta mais ridícula de você fazer se esse cara se paga ou não. Cara, rápido, né? É rápido. Esse cara me custou tanto no mês. O que ele me trouxe de dinheiro? Tanto. Faz a conta. Vale a pena ou não vale? Mantenho ou não mantenho? Preciso trocar ou não preciso trocar? Preciso gerar mais lead? O cara é bom, mas eu preciso gerar mais lead? Ou não, a pessoa é ruim, o cara é ruim porque tem muito lead? Aí você vai chegar à conclusão. Exato. Mas é a coisa mais básica, mais fácil da face da terra de fazer. Só que se contrata para a função errada, a pessoa errada, desculpa, para a função, cara, você vai perder dinheiro também. O que muitos donos de assistência técnica fazem é o seguinte: ele contrata a sobrinha, coloca lá para atender o WhatsApp, certo? Uhum. Contrata um técnico meia boca, ok? Para fazer o reparo, certo? E ali ele tem a sua operação. Só que o que acontece aqui, Thiago? Ele tem 2 medíocres. Exato. 2 medíocres. O que é mais fácil? É o que você falou. Contrate uma pessoa que tenha um fit cultural com a sua empresa, que tenha um espírito empreendedor, um colaborador que veste a camisa e você pague mais para ele, que ele vai valer mais do que esses 2 medíocres. Ah, Marcos, Thiago, eu tenho uma pessoa no meu time que ganha XYZ. Como que ele ganha? Eu poderia contratar 2, 3. Legal, bacana. Só que 2, 3 o quê? 2, 3 medíocres? Então, as pessoas têm um apego, na verdade, eu acho que tem dó. Essa que é a real. Tem dó de pagar bem. No Brasil, isso é visto de uma forma muito negativa. Ah, não, vou pagar bem para esse cara. Tá ganhando quase a mesma coisa que eu. E aí, você só tem gente imatura na equipe e aí a sua assistência não vai para um próximo nível. Então, o que é o legal? Você ser generoso em, obviamente, honrar aquele colaborador. Se o cara tá vestindo a camisa, é uma pessoa bem competente, meu irmão, é melhor você pagar bem para esse cara do que ficar pagando picadinho. Ah, tem 5 pessoas na equipe. Tá.
5 tranqueira. 5 tranqueira. Se juntar, os 5 não dá um cara bom. Né? Então toma cuidado também com isso, que é um perigo. Outra coisa também, Thiago, que eu queria levantar aqui uma bola para a gente cortar juntos, é o seguinte. Quando você olha para o cenário de assistências técnicas, e acho que isso é cultural, isso é no Brasil principalmente, existe um certo preconceito quando se fala em ter lucro. Você observou que quando você está vendendo, as pessoas estão te vendendo alguma coisa, elas falam assim para você: não estou nem ganhando nada nisso, eu não estou nem ganhando nada. Eu tinha amigos que mexiam com automóvel, eles falavam assim: ó, esse carrinho aqui, cara, já entrou no prejuízo. Já entrou na minha agência, eu estou perdendo já a maior grana nele. Ué, quem faz negócio para perder? Mas soa como algo ruim, algo negativo. Ter lucro é a melhor coisa do mundo. Você precisa trabalhar para ter lucro. Se sua empresa não está lucrando, tem um problema na sua operação. Então imagina, uma empresa que não visa lucros. Então, a não ser que você seja aí uma ONG, mas até a ONG tem lucro. Até a ONG tem lucro, meu irmão, e eu conheço. Então assim, mas, cara, falando sem brincadeira, é uma coisa que, se você não está olhando o lucro, a sua empresa ela tá contando os dias para fechar. Então a empresa nasceu para dar lucro, e lucro de dinheiro mesmo, sobrar dinheiro. Então muitos donos de assistência técnica, eles ficam muito presos no faturamento. A gente aqui tem falado muito para vocês sobre faturar R$100 mil todos os meses. Agora, tem donos de assistência técnica que faturam R$100 mil? Tem. E sobra quanto na última linha? Às vezes, sobra nada. Por quê? Porque ele está trocando figurinha. Ele só quer... Ele está deslumbrado com o faturamento. Ele falou: nossa, eu tô vendo os caras que vão lá de faturar R$100 mil e 30 dias, não sei o que. E ele começa a correr com aquilo. Aí ele vai lá, troca... faz o reparo, né? O equipamento, não ganha na peça, não ganha na mão de obra, não ganha em nada. Ele só está fazendo o reparo e no final do mês a conta não fecha. Eu conheço alguns clientes que estão vivendo isso. Mas por que está vivendo isso? Porque não entendeu a matemática. Uma coisa simples. E não é uma matemática de você ser aí um gestor, um CEO. Não. Matemática simples. Esse negócio aqui está me dando quanto de lucro? Esse negócio aqui, se eu fizer desse jeito aqui, vai me dar quanto de lucro? Porque no final, tudo é sobre lucro. Agora existe esse preconceito. As pessoas, tudo que elas fazem, elas não querem ter lucro. Elas falam: não estou ganhando nada. A minha margem está bem apertada. E isso é uma coisa que não deveria ser falado. Fala: não, meu irmão, eu trabalho para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha de graça. E se você conseguir mudar essa chave na sua cabeça, o dinheiro ele vem. Porque dinheiro, não sei se você sabe disso, mas dinheiro é energia. Então, fala: pô, pensamento positivo uma hora dessa? Exatamente. Se você acredita, não tenho dinheiro, para mim é mais difícil, não sei o que, o sol brilha mais pro fulano do que pro meu outro. Cara, não vai dar certo. O dinheiro é energia. Então, se você todo dia entrar na sua assistência e falar: eu vim abrir minha assistência para ter lucro, você vai ter lucro. Porque você não vai aceitar aquele cliente pichichando. Mas o fulano troca por R$100. Então leva nele. Porque se ele faz por 100 e eu estou cobrando 250, eu não consigo chegar nesse valor. Por que eu não consigo? Vou te explicar. E ele explica, detalha o valor que ele gera, a pessoa vai falar: pô, peraí, então eu vou pagar. Então a grande questão não é que o cliente não quer pagar. A grande questão é que você acaba jogando o jogo da guerra do preço que você mencionou lá no início. Por quê? Porque você não entende que você precisa ter lucro no final. Aí você quer ter o faturamento bruto. O faturamento bruto sem lucro não significa nada. Aí vem a frustração que no final do mês bati tanto de faturamento, mas não sobrou nada. E aí a gente vê muitos donos de assistência técnica batendo a cabeça, falando: pô, eu faço tudo. Não é? Você faz tudo, só que você não faz o principal, que é ter lucro. Esse podcast é tão somente para abrir a sua cabeça, para você entender que não é só trabalhar. Você precisa ter lucro. É isso aí, Thiagão. É isso aí. E tenha lucro, né? Ou cortando despesa ou cobrando o que você tem que cobrar. E para finalizar aqui da minha parte, ô Marcos, talvez talvez muitas pessoas... eu levantei essa bola aí, eu queria que você cortasse também. Você acha que isso essa parada do cara falar: pô, não tô tendo lucro? Não, assina embaixo, eu nem comentei muito, porque você tá certinho. O cara tem que fazer conta, o negócio dele tem que ter margem.
tem que fazer conta de margem, né? Então, assim, às vezes o negócio do cara até tem margem, mas a despesa fixa dele é muito alta, o cara mistura PJ com pessoa física com jurídica, aí a empresa do cara paga empréstimo do carro dele, de não sei o que, ou seja, a empresa, o CNPJ em si dá dinheiro. Mas quando vem a vida pessoal do cara, meu irmão, acaba o dinheiro. Né? Então, somar, pra cortar, vou dar essa cortadinha. Pelo amor de Deus, essa daí eu nem coloquei porque eu falei, nem vou botar isso porque nós já falamos no podcast passado, a galera ainda insiste, né, em fazer isso, que é um absurdo. Se hoje, para tudo. Se hoje, presta atenção, se você tem a sua assistência técnica e você mistura a despesa fixa com a despesa da sua empresa, meu irmão, por mais que essa assistência é sua, você é um ladrão. Eu tô falando, Thiago. Você é um ladrão. Você está roubando essa empresa. É melhor você abrir as portas. Tudo bem, os caras aí vão cair matando. Abre a porta da sua assistência 10 da noite, às 22 e deixa ela aberta e vai dormir. Vai pra sua casa. Pelo menos os caras vão roubar e vão levar tudo. Você não, você tá roubando aos poucos. Todo dia você vai e pega um pouquinho. Exato. Já que é pra acabar, acaba de uma vez. Acaba de uma vez. E somando isso daí, talvez muitos estão ouvindo a gente falando, pô, cara, ter lucro é bom, né? O objetivo desse podcast, toda a sua fala final aí foi, cara, queira ter lucro, exato, né? E uma coisa que os caras precisam entender também, para ter lucro, Marcos, se é um negócio lícito, e normalmente no começo, meu irmão, você precisa trabalhar mais. Vou dar um exemplo básico e depois vou fazer uma comparação com a gente. O cara nunca fez marketing digital. Aí ele vai lá e contrata a TX para fazer o marketing dele. Esse cara não vem para reunião porque não tem tempo. Esse cara não acompanha o time dele comercial porque não tem tempo. Esse cara não estuda o processo que ele tem que fazer de venda porque ele não tem tempo. Esse cara contrata a nossa mentoria e não aparece nas aulas porque ele não dá prioridade para isso. E aí, no final, ele quer ter o resultado de ter mais lucro. Cara, 1 mais 1, é o que você falou lá, 1 mais 1 vai dar 2, meu irmão. Você não comparece, vai dar merda. Não adianta. Então, você precisa entender isso. Eu, Marcos, estamos aqui para fazer a TX chegar nos 1000 clientes. E vai em evento, e paga a mentoria, e fecha a consultoria, e tá aqui treinando time de conteúdo, e tá treinando time de comercial, e tá com a cabeça louca, e tá estudando de final de semana. Porque senão, não vai. Não vai. Então, assim, você quer ficar na boa, monta o império. Quando você tiver um império, meu irmão, aí você vai curtir sua vida, vai andar de iate, vai fazer o que você quiser com a parada funcionando. Agora, enquanto você não tem um império, você é o primeiro que acorda e o último que vai dormir. Você é o primeiro que chega e o último que vai embora. Tem que ser assim, senão não tem lucro também, cara. Não, e é tão louco isso que você falou, que você pensa assim, né? Quando eu ficar milionário, multimilionário, ou quando a minha assistente estiver ganhando 100 mil reais, eu vou pendurar a chuteira, aí eu vou descansar, aí sim eu vou ter o carro que eu quero, vou morar, né, na casa ou no apartamento que eu quero. Se eu falar que ainda que tudo isso você possa conseguir e é legal e é legítimo, louvável, nós temos dentro de nós uma semente. Na verdade, eu acredito que Deus ele colocou isso no homem, né? O instinto da grandeza. Porque Deus ele fez o homem a segunda imagem dele. Então, se Deus é grande, o que ele faz é grande e é bom, minimamente o que a gente faz tem que ser grande e bom. Parte daí. E aí você percebe que se você não tem um desejo maior de ter uma nova casa, uma casa melhor, uma casa num bairro melhor, ou um apartamento, ou um carro melhor, ou viajar para um país melhor, ou lá, tudo. Cara, alguma coisa aconteceu de errado na sua vida, porque não acompanha. Então tá, eu tô ganhando 100 mil reais e você quer parar em 100 mil, tem um problema. Aí eu conversando, né, conversando, acompanhando esses caras bilionários. Aí eu fico vendo, eu gosto de vinho, você sabe. Eu tomo meu vinhozinho. Aí eu tô subindo de degrau de vinho. Aí eu tô subindo. Cara, os caras que eu acompanho, os caras tomam Petrus. Custa 40 pau o vinho. 40 mil reais, galera. 40 mil. Aí eu olho e falo, pô, o Petrus deve ser bom. Aí eu fico vendo, falo, caramba, Barra Velha, custa 7 mil reais a garrafa de um vinho. Você ficou pensando, é um iPhone. Um vinho. É uma garrafa, 750 ml. Os caras tombaram assim, tipo 10, 12 garrafas. Eu falo, caraca.
Só que assim, imagina, está no meio desses caras multimilionários. Minimamente, você é milionário. Então você já tá olhando para aquilo, não é tão... Hoje, na minha cabeça, isso aí deve ser R$6 pros caras. É um vinho de R$6. Porque tem vinho de 80, 100, 120 mil. Tô dizendo que eu vou tomar vinho de 120 mil, porque se eu estiver tomando, meu irmão, é porque eu tô multimilionário mesmo, né? Mas os caras, eu vejo, é cara de bilhão. E esses caras, quando você faz aquela colocação que ele deu talvez uma chave de pé, esses são os caras que eu ainda tô acompanhando, é os caras que mais trabalham. Aí eu falo, meu Deus do céu, o cara tá em imersão, o cara tá palestrando, uma hora tá aqui em São Paulo, outra tá no Rio de Janeiro, tá em outro país, tá em Também Orlando. tá de férias, mas trabalha pra caramba. Trabalha, pô. Agora sim, se você se julga empresário e você não gosta do trabalho, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você montou a sua empresa só para não ter patrão, você já alcançou seu resultado. Você já tá... Pô, já não tem patrão. Tem um chefe. Então, você já alcançou seu resultado. Agora, se você montou uma empresa para empregar gente e para ganhar dinheiro, aí, meu irmão, você tem que comer muito arroz e feijão. Aí você... É o que o Thiago falou. Pô, peraí. Tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Eu tenho que fazer mais. E aí quando eu olho para esses multimilionários, esses caras, eu falo, pô, peraí, se esses caras estão fazendo, eu minimamente que não tenho o patrimônio que eles têm, eu tenho que fazer mais. Então dobrar o lucro é muito sobre a sua gestão de tempo, aquilo que você falou bem colocado, as suas prioridades que você dá no seu dia. Então quais são as prioridades que você está dando pro seu dia? Ah não, essa luz acesa. Eu venho aqui, ó, toda vez que o podcast alguém usa a sala, eu venho, dou uma olhadinha e apago a luz. Tô sempre olhando. Você fala, pô, mas você é um cara murrinha. Não sou. É porque eu olho para aquilo e falo, isso aqui tem um valor. Papel. Eu fui numa palestra de um cara e ele falou o seguinte, quando você for no banheiro, o cara fala isso, você lava as mãos e dá 3 chacoalhadas assim, ó, 1, 2, 3. Você pega 1, 2 folhinhas e você seca a sua mão. É 2 folhinhas que é o suficiente. Falei, pô, aí também não. É miserável. Pensei. Só que esse cara, ele explicando sobre a empresa dele, ele gerou uma cultura que eles usam, toda vez que vai precisar do papel, né, toalha, eles usam só 2. Todo mundo usa 2. De tanto que ele fala sobre isso. Porque senão a galera vai lá e puxa um monte. E nem usa às vezes. Dependendo do tamanho da empresa, é um funcionário no fim do mês. Exato. Para você ter uma noção. Então, tudo vai culminar, né, vai desembocar em como eu estou cortando as despesas da minha empresa. O Thiago colocou bem. Tá, beleza. Vamos olhar para toda a estrutura que eu tenho aqui. Quer fazer um raio-x? Quem mexe com o smartphone vai saber disso. Tem capinha na sua assistência de iPhone 7. iPhone 8, aqueles case. Nem vende mais, filho. Do 11. Tá obsoleto. E você pagou por isso. Faz a conta. Começa a contar aí. Pô, peraí, eu tenho a película. Película, nossa. Capinha, nossa. Cabo. Puxa, comprei o notebook, ficou obsoleto. Ninguém nem usa mais essa tela. Começa a fazer conta. Você vai falar, caramba. Então, galera, o grande jogo para que você consiga dobrar os seus lucros é você diminuindo a sua despesa. E faturamento sem lucro é só... inflação, né? É você inflar o seu ego, né? Tipo, eu faturo. Tem muitos caras que batem no peito e falam assim: eu vejo na internet, eu faturo, fiz um lançamento, fiz isso, faturei tipo 3 milhões, 5 milhões. Aí eu falo, tá, quero ver o ROI. Eu quero ver o retorno do investimento que você fez. Quando você botou de tráfego, ninguém fala quando botou de tráfego. Ninguém fala, quanto que teve de despesa com o time de vendas, time comercial, operação, sistemas. Só estão falando do faturamento. E aí o faturamento, às vezes, você olha para aquilo e a gente tende a olhar para o nosso negócio e diminuí-lo. Falar, pô, caramba, né? O fulano conseguiu, o outro não, o outro conseguiu e eu não. E aí você olha para sua casa e fala, pô, peraí, eu tô enxutinho aqui, mas tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro, não tô devendo ninguém. As coisas estão acontecendo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. Mas também não vou chegar lá a todo custo. Não vou estourar para poder falar que eu faturei tanto, para que então... A gente já viu casos que quebraram, né, inflando equipe, inflando um monte de coisa, e só para mostrar no mercado que era mais o gigantão que chegou.
toma cuidado, que às vezes você vai inflar sua operação, inflar o seu time, você vai fazer empréstimo no banco, vai fazer tanta loucura, porque até empréstimo no banco, ele é bom, desde que seja um empréstimo saudável. Então, vou fazer um investimento aqui, pega o dinheiro do banco, não pega o dinheiro do seu bolso, pega o dinheiro do banco. Se estiver sendo melhor, mais justo, pega do banco. Agora, se você vai pagar juros pro banco, meu irmão, aí você já começa a se enroscar. Cartão, já começa a se enroscar. Então tudo vai depender como que você olha pro seu negócio e fala, aonde eu vou ter mais lucro? Se eu fizer isso aqui, vai ter mais lucro? Se eu contratar esse cara, vai ter mais lucro? Né, igual você colocou. Se eu contratar um cara bom de vendas para responder o WhatsApp, para vender pelo WhatsApp lá, a parte comercial da assistência, eu vou ter mais lucro? Tá, vou ter. Quanto? Esse cara se pagar em quanto tempo? Em tanto tempo. Então faz sentido. Eu tenho isso aqui, essa máquina, vou ter mais lucro? Faz a conta. E aí você vai fazendo conta, porque o grande vilão é muito sobre você olhar para a grama do vizinho e querer ter aquilo que ele tem sem olhar, né, para aquilo que ele passou. Então o que esse cara passou? Que luta que ele lutou, que guerra que ele guerreou para ele chegar onde chegou. E às vezes a gente tá olhando só a grama tá feita, o jardim tá feito. Agora, peraí, esse cara, que semente que ele jogou ali? Que a gente passou? Hoje, Thiago, eu vejo os caras modelando a gente, copiando a gente. Quer copiar, tem cara que quer cara de pau. Os caras nem sabem, mano, a luta que a gente lutou, a guerra que a gente guerreou já aqui e o que a gente tá guerreando. Então é muito fácil hoje o cara vir e falar assim, não, aqui é especialista também em assistência técnica. Eu olho e falo, quantos anos você tem no mercado, meu amigo? Você entrou agora, freguês. Você pesquisa do quê? 3 meses de operação, você não sabe nada. Então assim, baixa a bola, volta para trás um pouquinho. Né? Eu acho que a gente tem que saber o nosso espaço, né? Saber o nosso lugar. Hoje talvez você está nos ouvindo e você talvez recebeu alguma proposta até de marketing para trabalhar com outra agência ou foi impactado por outra agência se julgando que sabe fazer o que a gente faz aqui. E o que eu queria chamar a sua atenção é que se você não fecha com um especialista, você não está multiplicando o seu lucro, você está diminuindo o seu lucro. Você fala, sério? Que é o que você fala. O cara vai aprender com seu dinheiro. Isso aí é uma coisa que é de pensar. Opa, peraí. Testes A, B, será que vai dar certo? Será que não vai? E o cara tá testando. E se ele acerta, bom, né? Mas ele vai multiplicar o conhecimento dele para outras contas, mas ele tá só testando com o seu dinheiro. E se tá testando, ele tá bom. Às vezes só aprender um negocinho, bota tudo lá e nem tá testando, nem tá de olho em outras coisas, né? Exatamente. Então, galera, toma cuidado, né, em querer fazer algumas mudanças na sua empresa, abrir caminhos. Eu queria terminar falando isso, o Thiago vai terminar com as considerações dele, mas mudar de ponto, contratação errada, negligenciar o óbvio. Marcos, isso aqui é tão óbvio. Cara, toma cuidado que às vezes isso tá te matando ali sem você perceber. Uma taxa de cartão que você muda. Peraí, essa taxa... Vai lá, gasta um tempinho e fala, o banco falou de tal. Quanto é que você tá fazendo a taxa aqui? Tô te fazendo tanto. Fulano de tal, você consegue cobrir essa taxa aqui? Porque no final, a maquininha tá te comendo alguma coisa lá. Se você conseguir, né? Vai lá, cara, quem é seu contador? Esse contador aqui tá caro, tá me... Cara, não tá fazendo de acordo, tá? Às vezes eu pago umas multas aqui. Cara, vai lá. É tudo dinheiro, tá na mesa. E se você não tomar cuidado, é prejuízo na certa, né? Eu queria terminar falando isso para você, olhar para o seu negócio não só com uma visão de crescimento externo, né? Exterior. Olha para um crescimento interno. Cara, cresça a sua receita, cresça diminuir despesas, tem que crescer com a sua cabeça assim. Tem um nome, cara, de um grupo de pessoas que os caras são muito caxias com isso. Eu esqueci o nome. Os caras são muito ali com o dinheiro, cara. Esqueci o nome, não é Armênio. Cara, não vou lembrar, galera. Mas os caras são muito caxias. Os caras fazem conta de tudo. Os caras não põem o dinheiro em qualquer lugar. Os caras falam, vou pôr o dinheiro aqui, isso aqui vai multiplicar em quanto? Os caras são muito caxias. E às vezes você vai ter que ser caxias, às vezes não. Né? Eu falo que você vai ter que ser caxias com o seu dinheiro. Então é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. O podcast de hoje foi uma
conscientização para que você não fique olhando só para fora, mas olhe para dentro, né? Às vezes eu vou em assistência que tem tanta lâmpada que você fala, caraca, parece uma balada. LED, não sei o que, tudo. Mas no final você só está copiando alguém, modelando alguém, que no final o cara tem dinheiro para bancar aquela operação e você não tem, né? E a gente queria também ter muita coisa aqui, né, Thiago? Queria fazer muitas coisas que a gente olha e fala, hoje a gente não tem caixa ainda para entrar nesse jogo, mas uma hora dessas a gente alcança. E é bom você olhar para se inspirar. Agora, tome cuidado porque empresa sem lucro, ela morre. É isso. Vai, Thiago. Isso aí, galera. Lucro é resultado, lucro é o pulmão do teu negócio, né? Caixa, você ter caixa, meu, é o motorzinho da tua empresa, né? E lucro é trabalho duro. Então, o Marcão aí finalizou com chave de ouro. Eu acho que olhar para o DRE lá, para a linha final do teu negócio, é algo que poucos fazem, poucos donos de empresa fazem. Na verdade, todos nós precisaríamos fazer, né? Entender ali o quanto de margem líquida o seu negócio está deixando, com todas as despesas, as boas escolhas e as más escolhas que você fez nesse trajeto, né? E a gente muitas vezes negligencia isso, porque a gente vai na rotina, vai no flow, né? E às vezes é um parafuso ali, um ajuste aqui, igual o Marcos falou, uma taxa, um negócio que, pô, no fim do ano dá um resultado muito melhor. Quem não gostaria de chegar no fim do ano e do nada falar, pô, dezembro não precisa pagar folha. Ou o 13º tá pago. Por quê? Porque lá durante o ano você foi apertando um monte de parafuso, né? Então nós estamos gravando esse podcast aqui em março, né, 2025. Cara, ajusta o seu negócio, vê suas margens, né? Não tenha medo de ganhar dinheiro, não acha que dinheiro é sujo, não acha que ter lucro é pra bandido, que cara rico é pra bandido, nada disso, né? Dinheiro é bom sim, resolve quase todos os problemas sim, né? E traz muita felicidade sim, né? Essa é a verdade nua e crua da coisa. Se te ensinar errado, meu irmão, é escassez, é mentalidade que não tem nada a ver com o que um empreendedor deveria buscar, que um empreendedor deveria pregar por aí, né? Então, corra atrás do seu lucro e conte com a TX, né, como parceiro para aumentar aí o teu faturamento. Beleza? E esse foi o Assistência Cast de hoje. Dobre os seus lucros. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou o Thiago Noronha e até a próxima. Ó, deixa comentário aqui, se inscreve no canal. É isso aí. Siga nossos Instagrams aqui, tá aqui embaixo também. Acompanha o nosso trabalho. Valeu. É isso aí, valeu, galera. Forte abraço.